Muito bem-vindos a mais um vídeo do Mercado de Transferências à Lupa e hoje vamos começar pela Seleção Nacional, ao contrário do que é habitual, porque houve lenços brancos no final do duelo da seleção frente à Sérvia, em pleno Estádio da Luz. Haverá sinal de reprovação mais óbvio e transversal? É isso e muito mais que vamos ver no vídeo de hoje, como já é habitual também uma passagem pelo mercado de transferências nacional e lá fora com as principais manchetes do dia, mas já sabes, primeiro deixa o teu like, junta-te à família do MTL e ativa as notificações. Vamos então começar com a Seleção Nacional e um dos problemas, campeões, tem sido não conseguirmos entender o que é que pretende Fernando Santos do futebol da seleção. Ele que ainda tem contrato até 2024 e estas são horas complicadas no seio da Federação Portuguesa de Futebol, cujas altas patentes estão a digerir com dificuldade o desaire de domingo e a necessidade da seleção alinhar num play-off para carimbar o passaporte para o Campeonato do Mundo do Qatar em 2022. Noutro âmbito, também ele de relevância máxima, o balneário da equipa da esquina está dividido quanto à permanência do selecionador nacional e as perguntas já são muitas. A favor do técnico de 67 anos está um dos alicerces, Cristiano Ronaldo, apesar do que mostrou perante as câmaras no final do jogo, é um dos homens que tem sido defensor de Fernando Santos e tem trabalhado para manter a equipa unida, algo que tem sido uma missão bastante complexa. Há entre os jogadores cansaço relativamente ao futebol praticado e alguns elementos confusos no que toca a posições e organização dentro de campo, não entendem mesmo as ideias de jogo do engenheiro. De resto, alguns consideram que é imperativo encontrar uma nova abordagem tática, uma tese que se foi maquilhando com a conquista do Euro 2016, feito que contornou a renovação do vínculo mais do que evidente. Mas se Fernando Santos fez história com a conquista em França, também a fez com a derrota inédita frente à Sérvia, que terá sido a gota d'água no balneário. A verdade é que nunca a equipa portuguesa havia perdido com os balcânicos, tendo a seu favor 3 vitórias e ainda o registro de 4 empates diante dos sérvios. Mais propriamente, a equipa nem tão pouco terá entendido a proposta de jogo, nem que função estava efetivamente entregue a cada jogador. O projeto do engenheiro há muito desmoronou e, pese embora todo o respeito que lhe tenha a equipa, vive-se no balneário a sensação de que as ideias do selecionador estão ultrapassadas. O jornal Record afirma que o presidente Fernando Gomes não deixará cair o seu homem de confiança, mas a paciência vai-se esgotando. Campeões, para vocês, Fernando Santos está na hora de sair ou não? A verdade é que Vilas Boas tem sido o nome que vem fazendo manchete como o principal alvo pela Federação Portuguesa de Futebol, caso caia então Fernando Santos. A verdade é que André Vilas Boas já assumiu publicamente que pretende orientar seleções e marcar presença no Mundial. Todavia, no círculo próximo do técnico, a convicção é de que o engenheiro não vai mesmo sair do cargo. E o facto é que o próprio André Vilas Boas disse na Web Summit que não há razão para mudar. Todos temos confiança no Fernando Santos. Foram estas as palavras do técnico. Vamos ver o que o futuro nos dirá. Quanto a notícias encarnadas, o Benfica pretende que Pepa suceda a JJ como treinador principal na próxima época. Quem avança com esta informação é o Correio da Manhã e afirma que as Águias já desenvolveram os primeiros contactos no sentido de reservarem o atual técnico do Vitória para a próxima temporada. O assunto está a ser gerido com pinças na luz e o objetivo é preparar o futuro sem colocar em causa o presente. Os dirigentes encarnados querem resguardar JJ e o plantel de modo a não colocar em causa o sucesso desportivo na temporada em curso. A intenção é que o técnico cumpra o atual contrato, que termina em junho de 2022, o que evita o pagamento de uma indemnização por despedimento. Pepa é visto como o sucessor ideal. Aos 40 anos tem um conhecimento profundo do futebol português, já vai na 9ª temporada como treinador principal, 6 das quais ao serviço de equipas da Primeira Liga e, acima de tudo, não hesita em lançar jovens. Rui Costa e a sua direção querem recolocar o foco no aproveitamento do talento gerado no Seixal. Foi dado tempo a JJ para se adaptar a esta estratégia, mas o técnico não tem mostrado abertura para apostar na formação. Gonçalo Ramos está fora das
primeiras opções e Paulo Bernardo, entretanto infectado com Covid, só recentemente foi lançado. Já Jetson Oferro integram o plantel, mas na prática não contam para jogo. O Correio da Manhã ainda afirma que o Benfica já se informou junto de pessoas próximas de Pepa do que será necessário para contratar o técnico. Para interromper o contrato com os vitorianos, válido até 2024, bastará pagar a cláusula de rescisão fixada nos 500 mil euros, um valor que na Luz se considera aceitável. Já Valentino Lázaro tem sido pouco utilizado até ao momento no Benfica, fruto de várias lesões, e já entra nos planos do Inter para a próxima época, mas como moeda de troca. O campeão transalpino está interessado em contratar Filip Kostic, o internacional sérvio do Eintracht Frankfurt, para a próxima temporada e admite, segundo a imprensa italiana, incluir o passe do Al-Cedida às Águias para baixar o valor a pagar ao emblema germânico, que aponta a uma verba a rondar os 20 milhões de euros. Perante a possível saída de Perisic, que termina contrato em junho de 2022, o clube de Milão pretende reforçar a ala esquerda, apontando a Kostic. Os planos do Inter são para já baseados no que neste caso pode ser uma vantagem para os Nerazzurri, pois no acordo fechado entre Benfica e Inter para o empréstimo de Lázaro não ficou estipulada uma opção ou obrigatoriedade de compra para as Águias, como sublinhou já em setembro Max Hagmaier, o empresário do internacional austríaco. Esta é a razão também pela qual pretendem adquiri-lo em definitivo. Os encarnados tenham de voltar a negociar com o Inter. Assim, o campeão italiano vai ponderando já o que pode fazer com o futebolista de 25 anos que não entra nas contas de Simone Inzaghi, o técnico do clube. Pelo clube de Alvalade, Pablo Sarabia chegou a 31 de agosto ao Sporting, que garantiu o seu empréstimo junto do PSG, depois de Nuno Mendes fazer a viagem em caminho inverso. Em pouco tempo converteu-se em figura do ataque leonino, somando já 2 golos e 3 assistências em 12 jogos, 9 como titular. Contudo, a possibilidade do internacional espanhol continuar a vestir a camisola verde e branca na próxima época não é fácil, por motivos que explicaremos já de seguida. O diário digital catalão El Nacional afirma que o espanhol quer regressar ao seu país natal no final da época. Ainda acrescenta que ambiciona jogar pelo Real Madrid, clube onde se formou, mas pelo qual disputou também apenas uma partida na equipa principal, prosseguindo depois a carreira no Getafe, Sevilha e finalmente PSG desde 2019. Embora garantindo que o jogador de 29 anos está feliz no Sporting e que sente que tomou a melhor decisão para a carreira. Contudo, o El Nacional assegura que Sarabia quer mesmo mudar-se para uma liga mais competitiva na próxima época, dando preferência à espanhola, e que até já teria oferecido os seus serviços aos merengues. Segundo este diário catalão, Sarabia aceitou ingressar no Sporting pela possibilidade de jogar com regularidade e também na Champions, e assim continuar a ser chamado para a Roja por Luís Henrique. Certo é que no final da época o futuro do atleta terá de ser discutido com o Paris Saint-Germain, o qual estará aberto a ouvir propostas entre os 10 e os 15 milhões de euros. Para contar com o jogador, o Sporting, recorde-se, pagou 2 milhões de euros pelo empréstimo, contudo os salários do futebolista elevados para o futebol português ficaram a cargo do emblema francês. Ora, o valor de uma eventual contratação, mais o encargo com ordenados, deverá ser demasiado elevado para os cofres dos Leões. Dirigimos-nos agora a norte, mais especificamente ao Porto, onde Chancel Mbemba não vai renovar contrato com os portistas, pelo que a partir de janeiro já poderá comprometer-se com outro clube, sem que a SAD seja compensada financeiramente. O dossiê do congolês, ao contrário de Jesus Corona, é encarada internamente com naturalidade, sendo vista como uma espécie de final de ciclo, a exemplo do que sucedeu no caso recente de Marega. O congolês continua a ser uma peça importante e, se mantiver a conduta apresentada até agora, vai deixar o Dragão de cabeça erguida. Tem já troféus no currículo, sendo foi da sua autoria o Bis que derrotou o Benfica na final da Taça de Portugal. E fecho com uma notícia do mercado internacional, porque alegadamente Xavi vai mesmo avançar por Karim Adeyemi. De acordo com o Sport One, a Blaugrana vai apresentar uma proposta de 40 milhões de euros ao Red Bull Salzburgo. A mesma fonte adianta ainda que o emblema espanhol pretende oferecer um contrato de 4 épocas ao avançado de 19 anos.
Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.